Muita gente me conhece apenas como Alves. Eu tô gravando podcast. Começa tudo de novo. Não, pode seguir de seu nome, a gente pede pra editar. Ô Cris, corta pra nós. Não. Seja bem-vindo a um espaço versátil, cheio de histórias e muito mais. Sobre finanças e empreendedorismo. E principalmente, experiências de vida. Silveira Podcast. Vamos lá, grande Thiago. Então vamos lá para mais um episódio aí do nosso podcast. E hoje nós vamos fofocar na vida do Alves. E aí vocês vão descobrir por que eu sou Silveira. E assim, a escolha do nome sempre é mais difícil, né? E vamos falar de negócio, mas eu quero saber mais, né? Aí, segundo a minha esposa, minha querida esposa, vou mandar um beijo pra você. Beijo, Ela disse que é o Fofocando com Silveira. Uma boa também, Tati, sabe, Tati? Então nós já temos aí mais um nome, né? Vou botar na disputa depois na enquete. Muito bom. Mas vamos lá. Que se apresente pro nosso público aí. Então, pessoal. Quem é você, meu irmão? Sou eu, né? Então vamos lá, meu nome é Thiago de Castro Alves, muito conhecido aí como Alves por algumas pessoas, né? Hoje, né, no mercado, mas já fui conhecido como Castro, já fui conhecido como Thiago, cada ramo foi de um jeito, né? Mas tô indo com 40 anos, tô aí, né? Com quarentei esse ano. Junto com você? Precisava contar, você precisava contar, mas... Eu tô mais bonito, claro, mas... Tô brincando. Mas é isso. Hoje eu sou sócio proprietário, vamos dizer assim, de uma imobiliária, né? Que chama Saturno Imóveis. Fica aqui no Santa Amélia. E já passei aí por alguns lugares até chegar isso, né? Aí vamos lá. Nós precisamos fazer aqui uma retrospectiva, uma linha do tempo para entendermos quem que é o Thiago. Então assim, para chegar no Thiago hoje, Thiago Alves, empresário, dono da sua imobiliária, nós precisamos entender quem foi lá atrás, qual que foi a sua formação. E só abre um adendo aí. Eu virei o Thiago Silveira por causa do Thiago Alves. Nós trabalhamos juntos aí, você vai falar. Vamos chegar nessa parte. E quando eu cheguei na empresa já tinham dois Thiagos, né? Três Thiagos. E todo mundo era conhecido pelo sobrenome. E eu fui o Silveira, meu nome é só Silveira, virou só Silveira mesmo. Não tinha outra opção. Você não tinha opção. Se tivesse outro Silveira na área, eu ia ter que mudar o nome, porque eu não tenho outra opção. Aí você ia ter que aí tava perdido. É o Silveira 2. Silveira 2. E acabou, né? Aí acabou minha vida. Silveira 2 é foda. Mas vamos lá. Como hoje o objetivo é falar da sua vida, não da minha. Qual foi a sua formação? Aqueles 17 anos de faculdade. Conta pra nós aí. 17 não, foi 9 anos. Nascido e criado em BH? Nascido e criado em BH. Sou filho único, né? Filho de mãe solteira, então assim, nossas histórias sendo parecidas também, né? Um pouco. Mas que a gente vê que não é fácil, né? Que nada é fácil. Mas que a gente tem duas vertentes na nossa vida, né? Ou a gente aceita do jeito que a gente é, que a gente nasceu e vai por ele mesmo, ou a gente muda. Deixa a vida levar ou muda. Né? Ou a gente muda e faz as coisas acontecerem. Então assim, eu, graças a Deus, né, assim, eu venho de uma família mais humilde, mas uma família também que, apesar de ter sido filho
de mãe solteira, ser filho único. Foi uma família amparada, assim. Nunca me deixou faltar as coisas básicas, né? Obviamente nunca teve luxo, mas nunca deixou faltar as coisas básicas. Mas moramos a vida toda de aluguel, aquela coisa que, né? A maioria dos brasileiros aí né? Não tem jeito. Mas eu falo assim, eu tive também muita sorte, vamos falar assim, de eu ter arrumado amigos que me empurraram, sabe? Mas não me empurraram assim, pegando a mão e falando vamos, mas me empurraram no sentido de eles eram melhores do que eu, sempre um passo à frente ou dois de tudo, financeiro, de estudo, de etc, e eu querer acompanhar, eu querer estar no meio deles, e para eu querer estar no meio deles eu tinha que melhorar, né? Eu tinha que melhorar a minha vida. Então, desde jovem, né, muito cedo, a minha única certeza era que eu tinha que dar certo na vida, de alguma maneira. Mas só que eu, né, assim, também pela criação e tudo mais, eu sempre tive muita dificuldade em saber o que eu queria para minha vida, né? Na verdade, também, eu acho que a maioria das pessoas que formam no ensino médio, por exemplo, eu acho que poucos sabem de fato o que quer pro resto da vida, né? Você muda muito no decorrer, tem pessoas que são ok, que são muito bem definidas e até vai mesmo, né? Mas eu acho que a grande maioria fica muito assim, o que fazer? O que eu vou ser da vida? O que eu vou ser da vida? Aí você olha pra família, né? Aí se você não tem muitas referências de pessoas que viraram, que deram caso, né? Aí você fica aí, o que eu vou fazer? Poxa, aí às vezes tem poxa, meu pai trabalha tanto, ou minha mãe trabalha tanto, isso eu não quero pra mim não. Não quero a questão de não trabalhar, mas você vê que assim, os nossos pais, a geração dos nossos pais, é uma geração que trabalhou muito incansavelmente pra gente ser alguém na vida, né? Exatamente. E aí eu tinha muita dúvida mesmo, assim, custei, nossa, eu acho que nós vamos chegar lá, mas o ramo imobiliário que foi minha salvação, porque até formado, graduado, eu ainda não tinha certeza do que eu queria da vida. Mas aí eu comecei, eu lembro direitinho, assim, quando eu tava no segundo grau, no último ano, eu falei, quer saber, eu acho que vou fazer fisioterapia. Decidi, do nada, assim. Falei, vou fazer fisioterapia no terceiro ano. Aí, obviamente, né, só tinha o FMG para eu passar, não tinha outra opção. Naquele momento não tinha nenhuma outra opção. Na minha época, esse 2002, era completamente diferente de hoje, né? Tinha poucas faculdades particulares, era muito caro, então era muito difícil. E aí eu fiz vestibular e na UFMG acabou que eu não passei, né, na primeira etapa e tal, fiquei frustrado, aquela coisa, mas falei, vida que segue, então eu vou trabalhar mesmo. Aí eu comecei a trabalhar, né, arrumar emprego, trabalhar, e obviamente você com 17, 18 anos, você vai começar com empregos, subempregos, né, empregos que pagam pouco e tudo mais, tentar de alguma maneira crescer em relação a isso, né. E aí eu fui nessa toada, e aí demorou mais 1 ano e meio, assim, para eu realmente engrenar em faculdade, né, alguma coisa. E nisso eu fiquei pensando esse tempo todo o que fazer, né, que eu também não tinha certeza de nada. E aí você começou a trabalhar onde, com o quê? Conta pra nós. Então, meu primeiro emprego foi numa empresa de família do meu tio, uma empresa pequena, que ele me puxou para fazer tudo lá, né? Fazia tudo. E era uma empresa de fax. Né? Para muitos aí não sabem o que é fax, gente. Fax era antes da internet, antes do e-mail. Era o WhatsApp. Era o WhatsApp. Exatamente. Era o WhatsApp da época. Com certeza, muita gente aqui não passei por lá, não faço ideia que é a primeira vez que eu ouço essa palavra. Era um aparelhinho assim, ó, que cuspia papel. Mas era uma empresa disso que vendia e dava manutenção, e na época bombava, né, gente? Imagina. Então, tipo assim, se e-mail bomba, antigamente não tinha e-mail, então o que bombava? O fax. Bombava mesmo. E aí
eu comecei a aprender a trabalhar lá, assim, mas primeiro foi atendendo os outros, atendendo telefone, anotando recadinho, né? Era isso, agendando visita, era isso que eu fazia. Depois eu fui ganhando mais atribulações, né? E aí eles foram me ensinando também as coisas, um pouco de parte administrativa. Então eu sou muito grato, assim, aos meus tios, né? Por terem me dado essa oportunidade. Porque lá eu entendi assim, o funcionamento de uma empresa, por mais pequena que fosse, né? Mas eu acabei passando por todas as áreas, menos a técnica, né? Porque manutenção e fax era uma coisa que eu não dava. Que eu não, era eletrônico, né? Aqueles micro negocinhos lá operando. Eu falei, gente, como é que vocês conseguem? Você tá doido. Qual fusível que estourou? Exatamente. E cabeçote. Não é nem fusível, né? Não é nem fusível, enfim. Tem um nome. Que tem a placa, tem a placa, dentro da placa tem cheio um monte de componente eletrônico. Então, era cada coisa que eu vou te falar. Então eu não me atrevia a isso não, porque eu também não me interessava, né? Não, isso aí não quer saber não. Vou ser boy, vou ser qualquer coisa. E de fato fui também, né? No início, busca, batia volante. Aí eu tirei carteira muito cedo, eu tirei carteira com 18 anos. Aí meu tio botou um Escort velho na minha mão e falou, vai lá, entrega fax lá. Aí, o Escort nem retrovisor do lado direito tinha, a marcha molenga. Mas eu aprendi a dirigir assim, porque eu vou te falar, eu saí da autoescola e já peguei um carro assim, porque eu não tinha carro. Então foi o carro que que me entregou para dirigir. Então eu falei, nossa, se eu dirigir isso aqui, eu acho que eu dirijo qualquer coisa. E fui melhorando de fato, né, assim. Questão de para mim depois tudo era lindo, maravilhoso, os carros. E foi nessa batida. Eu fiquei lá 4 anos. Foram 4 anos que eu fiquei lá, exatamente. Até eu ir para uma distribuidora farmacêutica. Aí eu mudei completamente, comecei a fazer processo seletivo, porque também já não me cabia lá, né, assim. Eu cheguei no meu máximo, eu falei, não, quer ganhar mais? Você virava o dono, sócio da empresa do seu tio. Exatamente. Ou você procurava outra coisa. Aí eu falei, não, eu quero ganhar mais. Aí, lá no descobriu que ganhando dinheiro é bom, né? Ganhar dinheiro é bom. E lá, nesse período que eu estava trabalhando lá, eu comecei a fazer comunicação social, aí eu não gostei também. Fiz 2 períodos de comunicação social, falei, não, também não é pra mim. Esse trem de ser criativo, né, tal, assim. Falei, dá não. E aí eu falei, então não é isso também que eu quero, tranca de novo. E aí vai trabalhar mais um pouco pra pensar na vida o que vai ser. E aí quando eu fui, aí eu passei nesse processo seletivo, uma empresa chamava Atos Pharma. Essa empresa nem existe mais, fechou, mas era uma empresa gigante, ela era SA. E aí eu entrei no telemarketing lá. mas o telemarketing lá era bem diferenciado, assim, porque eram televendas na verdade. Então o salário não era ruim, o fixo já era maior do que eu ganhava e ainda ganhava comissão, né? Então a gente vendia para drogaria. Tinha os vendedores externos, mas a galera gostava muito de ligar na época, né? De passar pedido, essas coisas que o computador ainda estava entrando, estava nessa fase ainda, né? Não tem. Lá eu trabalhei em 2004 que eu entrei lá, então tem muito tempo. Em 2004 eu já era pai. 2005, você foi um pouco precoce, né, amigo? Isso é outra história. Você foi um pouco precoce. Nessas coisas aí, gente, eu não me aventurei, não. Foi mais esperto que eu. Mais esperto. Mas e aí? E aí entrei nessa empresa lá como televendedor. E aí, né, aí eu fui destaque lá várias vezes e tal. Isso já começou a gostar da venda. Abrir seus olhos para a venda, que aconteceria alguns anos depois. Alguns anos depois. E aí, assim, né, e vender por telefone, aqui é trem, mas era legal, batia as metas e tal. Fui ganhando carteira de clientes mais poderosos, né, de grandes contas e tal. Aí o ápice foi quando eu atendi Araújo. Eu falei, nossa, agora eu fiquei rico. Araújo é minha. Agora eu tô feliz. Mas aí eu fiquei lá, mas por incrível que pareça, foi uma jornada intensa, mas foi 1 ano só. Aí eu fiquei 1 ano lá, e aí um dos meus clientes que eu atendia falou assim, Thiago, você é bom, hein, menino, pra esse trem de tudo, né? De falar, de remédio, de
comunicar em si. Você não quer vir aqui não pra gente trocar uma palavra aqui, uma ideia? Eu tô precisando de um negócio aqui que eu acho que vai dar certo pra você. Eu falei, eu vou. Aí ele tinha uma rede de drogarias, eram 4 drogarias em Sabará. Aí lá vai eu pra Sabará pra escutar ele, e a matriz ficava no centro de Sabará. Aí eu fui pra Sabará, saí um dia, fui lá. E nessa época você morava lá no Santa Amélia? Não, nessa época eu morava aqui no Santa Amélia. Eu morava no Santa Amélia. Eu sou meio nômade porque morava de aluguel, né, gente? Então, aluguel é complicado mesmo. Morei muitos anos no Sagrada Família, Santa Teresa. Por conta dos trabalhos da sua mãe, né? Que era mais na região. Não, porque minha família nasceu daquele lado lá. Na época que eles foram pro Sagrada Família, na verdade minha mãe nasceu, meus tios nasceram, todo mundo lá. Sagrada Família não era nada, gente. Aquela petroleira era um córrego, aquela avenida. Então, assim, ele era pouco valorizado, com certeza. E aí nós fomos... Então, dentro do bairro Sagrada Família e do bairro Santa Teresa, a gente morou em muitos lugares, né? Entendi. E aí depois, quando eu... 15 anos, eu vim aqui pro Santa Amélia. E aí eu fiquei 10 anos aqui. A gente ficou 10 anos aqui no bairro. Aí você foi lá ver a proposta. A proposta. Sabará. Fui pra Sabará e tal. Aí ele virou e falou assim, tô precisando de um comprador. Eu falei, mas eu não comprei nada não, eu só vendo. Aí ele virou e falou assim, não, mas quem vende sabe comprar também, porque a dor é a mesma, só vai mudar de lado. É o outro lado da cadeira. Exatamente. Falei, será? Ele, não, com certeza e tal. E aí a gente negociou, aí ele falou, você vai comprar medicamentos. Falei, beleza. Medicamentos eu já estava dominando bem, porque já estava um ano falando todo dia os nomes complexos que são, né, de medicamentos, você domina. Então, para mim, eu falei, não, beleza, se for medicamento, beleza. Aí virei comprador da rede dele, aceitei a proposta. Não era um grande salário também não, mas eu senti que eu dei um up, né? Por mais que o outro era vendas, mas era... operador de telemarketing, né? Você tinha que preconceitozinho. Aí eu virei comprador. E ele assinou minha carteira como comprador. Falei, que chique, viu? Agora eu acho que eu estou vencendo na vida. Comecei a vencer. E aí fiquei um tempo tomando conta das compras das drogarias. E aí a menina que tinha uma outra compradora que era de perfumaria, ela entrou de licença maternidade. Na hora que ela entrou de licença maternidade, eu assumi a parte de perfumaria também. Aí pronto, virou tudo nas minhas costas. Aí ele viu que eu dava conta de tudo, ela nem voltou. Mandou ela embora depois. Assim que ela voltou, mandou embora. E aí eu fiquei com tudo nas minhas costas, né? Aí, cara, eu comecei a saber o que é trabalhar muito. Nossa Senhora! Sair de lá tarde todo dia, e sábado todo dia, porque não era que eu precisava de sábado, mas que eu não dava conta de fazer o serviço de segunda a sexta. E você vai deixar faltar medicamento na drogaria? Vai deixar faltar, sabe, perfumaria, fralda, essas coisas? São carros-chefes dentro de uma drogaria, né? Então você começa a se virar. E aí, assim, aquilo também me incomodou, assim, porque ele não teve reajuste de salário, mesmo, por mais que ele conversou comigo, não teve. Aí eu falei, quer saber, eu vou voltar para a faculdade. Vou fazer a administração, porque senão também eu não vou conseguir melhorar, né? Como eu tô nessa área administrativa e tal, eu tô... E tinha tudo a ver, né? O vendedor, comprador, administrador, né? Aí eu fui fazer administração. Aí eu fiz administração, quando eu comecei a fazer administração, trabalhando lá ainda, aí eu recebi uma proposta de um dos fornecedores, na verdade, proposta não. Um dos fornecedores ia lá muito, né, me visitar para vender o produto dele. E aí eu conversando, né, conversado igual eu sou, conversando com todo mundo, eu falei, Léo, tal, tô começando a procurar emprego. Se souber me ajudar, tal, como eu falei com vários. Aí nessa época, minha intenção era ir para um laboratório, né, farmacêutico da vida, um Axê e tal, uma EMS, Eurofarma, né? Porque eu atendia muito essa galera e o povo era impecável, tinha carro da empresa e até hoje, né? Eles ganham muito dinheiro até hoje. Representante de laboratório ganha dinheiro. Só que aí precisava, de fato, eles exigiam geralmente curso superior, né? Essas coisas. Então, nisso daí que me fez tomar a decisão de entrar, fazer faculdade de novo. Aí eu tava fazendo administração, beleza? Aí falei com o Léo, que é esse cara, e falou, eu acho que lá na Gama
A empresa chama Gama, distribuidora Gama. Eu acho que lá na Gama tá precisando, cara, vou levar seu currículo. Na hora que ele levou, eu acho que no dia seguinte eles me ligaram. E aí me chamaram para conversar, a empresa era em Contagem ali na Praça Semig. Aí eu fui para lá, fiz entrevista, aí ele falou, ó, negócio seguinte, a princípio, a gente tá montando um telemarketing. Eu falei, lá vem, né? Vou voltar pro telemarketing. A gente tá montando um telemarketing, mas eu queria que você fosse supervisor do telemarketing. Então, você topa esse desafio? Eu falei, opa, aí já é um cargo de gestão. Agora eu falei, uai, topo demais e tal. Mas foi assim um grande desafio, porque você montar uma operação é muito difícil, né? Numa empresa, assim, e o negócio, e eles acreditavam em muita coisa que eu falava e não media esforços, né? Ah, eu preciso disso, preciso daquilo, e tava fazendo, e o negócio dando certo, graças a Deus, foi muito legal. A gente implementou muita coisa legal. É uma empresa que eu tenho um enorme carinho, assim, eu vivi lá, parece que foi anos e anos e anos, mas foram 4 anos, mas assim, eu tenho um amor por eles, pelos donos e pelos alguns funcionários que estão lá até hoje, que eu sei, que eu tenho contato com eles, demais, assim, porque é uma empresa que eu cresci muito junto. A empresa hoje, ela é 10 vezes maior do que na minha época, mas enquanto eu estive lá, eu cresci muito. Só que o curso administração também não... Falei, que trem chato também, não tô gostando desse trem. Por quê? Aí eu comecei a concatenar as coisas. Eu falava assim, eu só gosto da administração, eu só gosto da parte dos cálculos. Então eu vou fazer. Não gosto de ficar fazendo. Eu preciso de um treino na matemática. Não gosto de ficar nesse treino. Psicologia da não sei o quê. Eu falei, não, tem chato, idiota. E aí. Não, vou mandar fazer um corte aí, ó. Thiago Alves disse que a psicologia é chata e idiota. Não é isso. A matéria dentro da administração, pelo amor de Deus. Vou explicar que eu tenho uma psicóloga em casa, né? Pelo amor de Deus, Tati, não. Mas psicologia de não sei, mas pra mim eu não gostava. Do mesmo jeito que ela também não deve gostar de matemática. E tá tudo certo. E aí eu conversando até com meu tio e tal, com os tios, falou assim, você tem facilidade em matemática, engenharia tá em alta, aí faz engenharia. Eu falei, não é que vou fazer engenharia então. Aí qual engenharia? Vou pegar a civil, que é generalista. Ou seja, eu só tava fazendo por conta da grana. Meu objetivo era dinheiro, era crescer e essas coisas, mudar de vida. E aí eu entrei na engenharia civil. E eu entrei na engenharia e fiquei lá na Gama, trabalhando e tal, não sei o quê. Aí eles tinham vários planos para mim, só que por eu ter mudado radicalmente, igual o meu chefe virou para mim e falou, Thiago, meu chefe eu lidava direto com um dos donos, né? Hoje aí tem muitas hierarquias lá dentro, mas na época eu já era abaixo dele. Aí ele falou, Thiago, eu não tenho mais o que propor para você aqui dentro. Você mudou para engenharia, você vai me abandonar, né? Falei, Romero, não quero, mas... Aí ele falou, senão você não vai nem formar. E eu prorroguei isso ao máximo. Eu tava no 7º período de engenharia e tava dentro da Gama ainda. Só que chegou esse momento, eu falei, não dá mais, aí agora eu preciso de estagiar, senão eu não vou formar, né? E aí foi com muito pesar que eu saí, eu tava numa toada boa, já tava ganhando um ótimo salário. E aí eu tive que ir estagiar, né? Aí eu fui para ganhar a bolsa de estágio. Aí meu salário foi lá embaixo. E isso há 10 anos atrás? Isso em 10 anos? 15 anos. Não, isso em 2010. 15 anos atrás. 15 anos atrás. E aí eu falei, não tem jeito, né? Vou ter que dar 300 passos para trás. Aí na época eu fiquei até arrependido. Falei, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Porque, tipo assim, quando você tá bem na empresa, né? Tá decolando e você acha que... Teoricamente tem que terminar a sua administração. Exatamente. Teoricamente, né? Lógico. Só que eu também, a engenharia tava assim, a engenharia tava numa fase boa, não sei o que, o povo tava laçando engenheiro e tava mesmo. Nesse ano, o povo tava laçando engenheiro.
Falei, vou ganhar dinheiro mesmo, tal, não sei o quê, acho que o objetivo é ser cumprido. E aí eu fui, aí eu entrei, tanto que eu consegui bolsa assim, ó, de estágio. Consegui estágio, tipo, do dia pra noite. Mandei meu currículo, já me chamaram. E aí eu fui estagiar. Estagiário não tem umas bolsas fodidas assim. Tanto que na época era o que melhor pagava, né? Mas obviamente ainda não se comparava ao meu salário. Mas aí eu falei, vamos entrar de cabeça nesse trem aqui. Aí eu entrei numa empresa de engenharia, de projeto de pavimentação rodoviária, né? Rodovias, ruas, avenidas, aeroportos, tudo. E aí ela mexia com projeto e supervisão de obra, mas era só, não executava, não era empreiteira. E é uma empresa grande também, aqui, ela é no Brasil uma das referências nessa área, que chama Strata Engenharia. E aí eu entrei de cabeça lá e tal, aí eu soube, aí eu realmente conheci o que era trabalhar assim em modo hard, uma coisa que eu já trabalhava muito, mas eu não tinha essa noção, porque lá a gente tinha que entregar os projetos, tudo nas datas, se desse pau era multa na empresa, aquela coisa. E a gente, como estagiário, a gente virava à noite. Eu ia para faculdade, muitas vezes eu ia para a faculdade ter aula, assistir aula, fazer prova, voltava para trabalhar, virava à noite trabalhando. No outro dia em casa dormia umas 3 horinhas, voltava para lá, loucura, como estagiário. Olha. Final de semana e tal. Mas assim, foi recompensador, que aí depois eu fui contratado como assistente e quando eu formei eu virei engenheiro lá. Então recompensou, né? Fiquei 5 anos ao total nessa empresa e aí foi uma empresa, foi um divisor de águas, porque aí eu fui para Brasília, foi a minha maior experiência, que eu morei 2 anos lá em Brasília e comandei uma equipe gigante lá em Brasília, era só eu que falava tudo, decidia tudo, porque a sede da empresa fica aqui, então era só um ponto de apoio lá em Brasília e eu era responsável por tudo, o engenheiro responsável. Então assim, foi quando eu mais aprendi tudo, porque eu tinha que lidar com tudo quanto é tipo de gente, vocês imaginarem, de estagiário de engenharia, outros engenheiros, escritório e tal, e a peão, que fazia os serviços de rua, né? Que a gente precisava, porque para fazer um projeto você tem que colher dados. Então existem vários equipamentos que passavam nas ruas e tal, para fazer leituras, que chegavam pra gente. Então essa galera aí, os peão, que era a maior parte, eu tinha que ficar de cima também e tal. Enfim, foram 2 anos muito intensos, ralando pra caralho também. Noite, final de semana, tal, aquele trem, mas vivi muito bem. Trabalhar com projeto é muito estressante. Muito estressante. Cara, muito estressante. Nossa, é muito louco. Um dia de atraso, você pode arrebentar a empresa às vezes, que a multa assim, é gigantesca. Então a gente ficava muito doido assim, e trabalhava muito, muito mesmo. Esse negócio de virar à noite, de finais de semana, não era raridade, era mais a realidade do que realmente deveria, sabe? Uhum. Mas eu já era engenheiro civil formado, já estava responsável, já tinha um bom salário, né? Então essas coisas compensavam, tanto que minha vida virou totalmente diferente. Aí tudo que eu tive vontade de fazer eu fiz nessa época, né? Então assim, a questão de trocar de carro, de melhorar de carro, de viajar muito, de ir para um bom restaurante, tudo isso daí. Tudo aquilo que a gente sonha quando sonhava, eu falei, nossa, eu tô realizado, cara, que fantástico. De repente, a empresa entra numa crise financeira fodida, que foi o auge das engenharias em 2015, né? Que a galera entrou com uma crise muito forte. A gente demorou ainda a ser respingado, mas quando foi 2016, aí foi ladeira abaixo. Aí chegou um momento lá, eu em Brasília, pagando tudo, aluguel, com 4 salários atrasados. Falei, cara, que isso? Aí do céu ao inferno, né? Literalmente, porque, vou te falar, você contar com dinheiro, uma coisa é ser autônomo e saber que você pode ganhar ou não. Outra coisa é ser elitista, numa cidade completamente diferente, que você não tem ninguém, apoio, e você não tem salário.
Porque assim ficou por um ano. Tipo assim, os 4 salários atrasados. Aí quando ia juntar o quinto, eles pagavam 1. Era assim. Só que isso, minha vida virou uma bola de neve. Porque você tá acostumado a ganhar X. Eu tava gastando igual, praticamente. E aí entrei numa... Nossa senhora, foi um período punk. E aí eu virei pro meu chefe e falei, eu não tenho condições mais de ficar em Brasília. Eu preciso voltar para Belo Horizonte. Porque do jeito que tá, como é que eu vou fazer? Lá pelo menos eu tenho um teto, bem ou mal eu tenho um teto. Aqui não. Eu tenho que pagar tudo e tal. Então assim, minha vida ficou muito, muito ruim. E aí eles me voltaram para BH. Aí eu fiquei mais um ano na empresa, assim, desiludida. Aí eu perdi o tesão, perdi a graça, perdi tudo. Aí lá eu tava liderando, era chefe, era isso, aquilo. Aí aqui, eu tinha uma equipe, mas era diferente, era só estagiário, ficava só preso, aqui tanto de gente acima de mim, que falazada toda, perdi a autonomia de muita coisa. Então eu murchei muito. Murchei, eles continuaram com o problema de financeiro também. Aí chegou um ponto que eu falei, não, vambora. Quero mais não, já deu. Só que aí também falei, não vou pedir conta também não. Já tô me devendo um monte de atrasado. Não vou mesmo. Aí eles não queriam me mandar embora, mas eu falei, mas eles fizeram muita sacanagem comigo, eu também vou fazer sacanagem com eles. E aí comecei a pirraçar. Faltava, eu era cargo de liderança, não batia ponto. Faltava. Comecei a atrasar os prazos, aí ficaram doidos, né? E aí realmente me chamaram depois de muita luta e me desligaram. E aí o acerto que você tem que pagar em 10 dias, né? Acerto de empresa, demoraram 6 meses pra pagar. E o bobo aqui depois, nada de entrar na justiça nem nada. Assim, eu tinha um arsenal para acabar, para ganhar muito dinheiro se eu quisesse. Só que eu fiquei muito reflexivo, assim, porque eu quis sair e eu ficava sempre assim, se der ruim eu posso voltar, se der ruim eu tenho aonde voltar. Porque lá o povo gostava muito de mim, assim, do trabalho. Apesar que eu dei uma queimada de fio no final, mas eu ficava meio assim. E aí acabou que eu saí sem nada em mente, só porque eu não estava aguentando mais. Eu falei, agora eu tenho que procurar trabalho. Aí eu falei, quer saber? Cansei de engenharia, cansei desses trem tudo. O que eu gosto de fazer, o que me dá vontade de fazer é vender, ser comercial. E aí comecei a procurar emprego na área comercial, de vendas. Aí eu fui trabalhar numa empresa que chama Busatos. É uma empresa que ela atende o ramo da saúde, mas é uma indústria. Atende o ramo da saúde, mas com planejados. Exemplo, ela faz, dentro do hospital, ela faz farmácias hospitalares, dentro de laboratórios clínicos, faz aqueles móveis todos, as cabines, né? Faz tudo, faz mobiliários para drogaria. Aí eu comecei a vender, a trabalhar para eles, e você vende o projeto, né? Vende o projeto, obviamente, depois te entrega, monta tudo para esses lugares. E aí, só que aí tinha a relação, aí você tinha que viajar pra caramba e tal, foi muito legal. Mas nesse momento você virou autônomo? Ou ainda não? Não, era ainda seletista. Seletista. E aí eu entrei nesse lugar e viajei, não sei o que e tal, fui bem também, assim, custei engrenar, mas depois engrenei, fui bem sucedido. Até um dia que simplesmente eu abro meu e-mail, tá lá, venha participar do processo seletivo da Direcional Engenharia. Você foi selecionado para participar da Direcional Engenharia. Eu falei, uai, será? Aí eu abri e aí a vaga era para gerente de vendas. Aí eu falei, legal, hein? Nossa, será? E tal. Porque eu tava sentindo falta também de liderar. Aí eu falei, eu acho que eu vou me candidatar. Aí candidatei e aí me chamaram para fazer a entrevista. Na época era bem diferente, né? Eu fiz entrevista lá na sede com o RH. Aí depois
se o RH gostasse, aí beleza, ele marcou com muitas pessoas, aí você fazia entrevista em sequência, mas não era... Não, minto, a primeira entrevista foi uma dinâmica. Minto, foi entrevista, foi uma dinâmica com o RH lá na sede. Você fazia, e as pessoas que eles gostavam, depois eles ligaram para fazer a entrevista. E aí fui embora e tal, depois recebi uma ligação falando que eu tinha passado para a segunda etapa, que era para voltar para a sede para fazer uma entrevista com o RH. Aí eu fui para a sede, fiz entrevista com o RH, aí a menina gostou, pediu para esperar, chamou o regional para conversar comigo. E aí o regional conversou, a gente conversou, deu química, deu match e tal. Ele falou, agora tem mais uma última etapa, você vai conversar com a diretora de vendas. Que aí muita gente conhece aí, que é a Vivian, né? Aí eu fui conversar com a Vivian. Aí, né, gente, quem conhece a Vivian sabe. Vivian vende o negócio e ela é fantástica nisso mesmo e em muita coisa, né? E assim, ela tem propriedade para falar porque venceu nesse ramo e ela fez um negócio para mim que eu falei, cara, eu vou ficar rico, é esse lugar aqui e tal. A Vivian me encheu muitos olhos, mas tenho muita gratidão também, porque ela viu em mim, ela falou, eu vejo você com muito perfil para esse negócio. Eu tô muito feliz, assim, se você aceitar, você pode começar, que eu acho que você vai lidar super bem. E na época eles contratavam gerente direto, agora não é mais assim, né? Acho que você tem que entrar como corretor e isso vai crescendo, né? O processo mudou, né? Então eu entrei como gerente direto, aquela coisa. Só que aí, né, gente, eu comi um pão que diabo maçã mais um pouco, porque aí eu não tava acostumado com o salário certinho. Não, e eu não tinha ideia do que era corretagem. Não, e você tava acostumado com o salário certinho. Certinho. Até os 4 meses lá, né? Até acontecer isso. Mas já tava numa empresa que pagava certo de novo. Já tinha acertado a vida. Já tinha acertado a vida. E aí foi nesse momento que você partiu pro mercado autônomo. O mercado imobiliário. Que é sensacional o mercado autônomo. Mas eu, claro, igual eu tô falando, eu devo muito, porque eu acreditei muito na Vivian. E ela falou, pode apostar. Só que ela me falou, não vai ser do dia pra noite. Tem um processo. Mas ela falou, em 6 meses você vai estar ganhando dinheiro. Até porque você não conhecia o mercado. Né? Você veio de um mercado farmacêutico, depois engenharia, aí você foi para a parte de mobiliários, aí de repente você tá vendendo imóveis. Ela falou, mas se você tiver condições de esperar 6 meses, você vai ver, você vai ganhar muito mais dinheiro que você já ganhou na engenharia. Aí eu falei, nossa, será? Eu falei, bom, mas vou pagar pra ver, vamos embora. Aí comecei... teve medo ou não teve? Muito. Muito. Só que uma coisa, né, Thiago, assim, eu tenho isso é meu, assim, eu não tenho medo de arriscar, né? Eu tô a cara que tapa e vambora. Depois eu vejo o que eu faço. E assim, por um lado isso é bom. Às vezes, né, principalmente pro lado pessoal, isso às vezes nem é tão bom, que a gente tem que pensar muito antes, né, de, às vezes fazer mudanças na sua vida. Mas pro lado profissional isso é maravilhoso, porque você nunca tem medo de arriscar, né? E eu realmente nunca tive. Falei, então vamos embora. Aí deu um pouco de medo, obviamente, que eu não tinha dinheiro. Mas aí ela falou, mas você vai sustentar 6 meses. Aí eu fiquei na minha cabeça assim, 6 meses, vamos lá. Eu vou receber um acertozinho, vou receber uma comissão ainda boa. Dá pra eu me manter uns 2, 3. Aí a gente falou 6 pra eu ficar seguro, né? Então, eu vou antecipar esse trem, que eu vou fazer esse trem dar certo. E aí, uma confusão, eu saía de lá, à noite andava de Uber pra tentar juntar mais grana, mas o negócio... Aí tá, aí que aconteceu? Eu entrei. Aí, não, beleza, então assim, agora você é autônomo, né? Você vai ganhar em relação à sua equipe, tudo bem e tal. E mais uma surpresa, você vai montar a sua equipe. Falei, tá, legal, como que faz isso, né? E aí foi... Não, como que eu faço pra montar uma equipe? Beleza, tá com o currículo no mercado e tal, mas eu tenho que trazer essa galera pra ser autônomo. E sem conhecer o mercado. É isso. Aí que gerou... Exatamente. E eu tenho que passar a confiança de que eu domino. Algo que você não conhecia. Aí eu fiquei tipo uns 20 dias em treinamento, né? Que
tinha isso, rodava com os gerentes, com as coisas e tal. E aí começaram os processos seletivos na época, eu não sei como é que funciona hoje, mas o RH fazia os processos pra gente, os gerentes, né, assim, em massa, lá na sede. Ajudava muito também. Então, aí você ia lá na sede, aí você vendia o peixe e tal, aí tá precisando, 3, 4 gerentes tá precisando de processos seletivos. O que der aqui vai dividir pros 3, 4. E aí, né, eu cheguei lá e aí me falaram para vender o peixe muito bem, vendi maravilhosamente bem. Tanto que eu saí de lá com uma equipe prontinha na mão, assim, e comecei. E, enfim, realmente demorei 6 meses para me... Ela não estava errada. Ela falou 6 meses, eu falei, não, eu vou conseguir antes. Eu sou foda, eu consigo, deixa comigo. Nossa, foi 6 meses capingando. Mas a voz da experiência, né? A voz da experiência. Por isso que eu falo, assim, a Bíblia desenhou o negócio pra mim, ela desenhou. Falou, segue, que em 6 meses vai dar. E aí eu tive essa dificuldade, mas em 6 meses, gente, aí eu comecei a ganhar dinheiro, aí eu vi, né, e as coisas foram fluindo e tal, e fiquei na direcional eu entrei em meados de 19 e saí início de 22, poderia estar até lá, até hoje e tal, mas aí eu já estava sentindo a necessidade de ver mais o mercado, né. Foi uma coisa que eu falei, eu sempre gostei muito da empresa, trabalhei muito, vendia muito bem direcional, porque eu acreditava muito realmente no produto, em tudo, né? Uma empresa que dá condição para o cliente comprar, então isso tudo, mas eu estava precisando de mais um pouco. E eu queria crescer também, que eu tinha essa necessidade. O próximo passo depois da gerência seria regional. Regional. E tava difícil. Tinha os concorrentes antes, né? Assim, eu imaginei que se viesse um regional, por exemplo, antes de mim ia ser o Nascimento, como foi, né? Mas o Nascimento foi depois que eu saí. Mas ele viraria. Então, assim, tinha pessoas que eu sei que ia demorar um prazo, né? E foi quando eu conversei com a Vivi, eu falei que eu estava saindo, tinha recebido uma outra proposta, e com o meu regional direto, que era o Pereira, Rafael Pereira. E aí, enfim, aí voltando um pouquinho do que o Thiago falou, quando eu entrei lá na direcional, existia um Thiago. Então eu já não era o Thiago, eu tinha que ser o Alves. Que tal, era o Lima. Não. O Lima foi depois. Não, o Lima era coordenador. Eu não lembro de outro Thiago, não. Quando você entrou, acho que ele já devia ter saído. Tá. Mas era o Thiago. Ele falou, não, ele é o Thiago, você é o Alves. Era o Thiago Tadeu. O Thiago Tadeu, lembro dele. Sim. Mas quando falava Thiago era ele. E eu era o Alves. E aí depois, na loja, o Lima foi pra lá, né? Depois o Cruz. Depois o Cruz como corretor e aí virou Silveira. Aí então os Thiagos, eles não existiam mais. Não existia mais Thiago. Era Lima, Alves, Cruz, Silveira. Né? Mas foi muito bom, assim. Eu comecei na loja do centro. Na verdade, eu comecei na loja da Portugal. Ah, foi? Foi. Eu fui contratado para a loja da Portugal. Eu pensei que você já tinha ido direto pro centro de contagem. Não. Aí eu fiquei. Só que aí o meu regional em um mês saiu. Aí quando entrou outro regional, ele me pediu para ir pro centro de contagem. Aí eu fui. Porque o primeiro regional era o. Que hoje é o regional da Riva. É o. Gente, esqueci. O Lourinho. Esqueci o nome dele. Enfim, foi contratado por ele. Esqueci o nome dele. O regional da Riva que eu conheço só a Onésimo. Não. Que é o Lourinho. Rubens. O Rubens. O grandão. Grandão. Aí depois o Rubens voltou a ser gerente. Aí eu fui pra. Aí quem me foi. Meu regional foi o. Também esqueci o nome dele. Lá em Betim? Lá no centro de contagem? Centro de contagem, Aí no centro de contagem, aí ficou ele um mês, aí depois ele saiu, aí veio o Carlos. Guzmão era Betim. Aí veio o Carlos, que também ficou mais um mês, e aí o Rafael Pereira foi promovido. Não, o Carlos ficou mais de um mês. Comigo, foi um mês só. Aí depois o Carlos foi pro Oasis. E aí ele não podia levar ninguém.
A equipe de centro de contagem, só ele que foi pro Oasis. Porque foi nessa época do Carlos que eu entrei. Que a proposta dele era diferente. Isso. Depois eu conto. Aqui não é da minha vida, não. Gente, mas assim, eu tinha tudo pra dar errado, porque nos 4 primeiros meses, que eram os 4 primeiros meses mais complicados de grana, dentro do desenho que a Vivian fez e tudo mais, eu passei por 4 regional. 4 cabeças diferentes, 4 caras completamente diferentes. 4 direcionamentos. Não tinha como eu ganhar dinheiro antes mesmo, não. Desde eu quisesse. Mas eu fui resiliente. Na verdade, eu fui o único que passou pelos 4 regionais. O único. Talvez se você tivesse mantido com um regional só, talvez eu 3, 4 meses você já teria chegado ao objetivo mínimo. Exatamente. E aí, fiquei lá no centro de contagem até a loja fechar. Quando a loja fechou, a gente foi para Ballesteros. Né? Fechou porque acabou o produto, né? O centro de contagem fechou, meio que perdeu o sentido, né? E aí o Flores, que era de lá, foi para o Oasis e o Arvoredo acabou, né? Então, que era um dos 2 produtos. E aí eu fui para Ballesteros, e aí tinha muito produto, enfim. Eu fiquei na Ballesteros até sair, de fato. E aí, quando eu saí, eu recebi uma proposta do Guzmão, que era regional lá, né? O que era de Betim. Ele era regional de Betim, o Guzmão saiu, depois ele chegou a voltar como gerente comercial. Ele era tipo que o... Quem que é gerente comercial hoje? O direcional. Hoje é o... Que era o Patrick, era quem hoje? Depois do Patrick. Não sei. Nesse momento eu não sei. Então. É como se fosse o Patrick. Ele era o Patrick, aí ele voltou, só que ele não ficou muito tempo e saiu. Depende de qual loja, né? Não, gerente comercial. Fica acima dos coordenadores. Hoje é o Breno. Então. É o Breno. Então ele é o Breno. Aí ele ficou um tempo e saiu, que ele foi para essa empresa que ele me chamou, que é a Mais Lá. Aí ele fez uma proposta para mim, a gente almoçou um dia, aí eu não quis aceitar de cara, aí depois de uns 2 meses ele me chamou de novo, a gente fez um outro almoço, que a proposta dele era ir para lá como gerente, montar a equipe. Não, de novo, sair do zero. E aí, durante esse processo na direcional, quantas vezes você montou sua equipe? Montar a equipe, assim, eu sempre tive a base, né? Do zero não saiu, né? Não saiu, sempre tive base, mas obviamente montei, entrou e saiu muita gente. Porque imagino eu que, assim, eu lembro pouco vou dizer que eu lembro pouco, realmente lembro pouco. Mas na transição de mudança de loja, muita gente não foi, né? Fica longe pra mim, vou ficar por aqui. Aí vai pro Oasis, vai pro outro lugar mais próximo. Verdade. E você acaba perdendo pessoas no caminho. Aí você tinha 10 pessoas certinhas ali, uma recorrência aí já. Cai pra 4, 5. Cai pra 4, 5, você tem que voltar. Volta, irmão. É verdade. Teve esses... Hoje eu acho que é mais conciso, porque as lojas são mais fixas, né? Apesar assim, o Oasis não existe mais, mas está no centro de contagem. No centro, quase no centro de contagem. Que quem vai no Oasis tá ali. Tá ali. Aí você não mudou muito. Você tá numa ponta do bairro, você foi pra outra ponta do bairro. É isso, basicamente. Então, e eles têm muitos produtos lá ainda, né? Então não muda muita coisa. Acho que a loja do Barreiro que mudou, ele foi pra lá, né? Também foi uma mudança mais drástica. Agora o Ballesteros manteve e Portugal também manteve. Exatamente. Então, assim, se não é o corretor mudando ou o gerente mudando de loja, que é um pouco mais complicado hoje, não porque não pode, mas você cria raiz ali, né? Você cria identidade com o seu regional, com aquela loja, e hoje tem grito de guerra, hoje tem um monte de nome diferente, bem legal, assim. Então, imaginou que nesse meio tempo você perdeu muita gente. Sim, a gente perde. E aí... Mas você estava com uma equipe concisa quando você resolveu sair? Tava. Então, assim, foi mais uma vez o Thiago falando, cara, eu preciso dar mais um passo. Entendi. Exatamente. E assim, essa questão aí que você tá falando né, de equipe e tal, essas coisas, assim, você
quando, né, sempre fazer processo para 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque você vai perdendo, né? Mas, assim, não é o normal do nosso mercado, hoje eu entendo isso mais do que nunca, realmente perder pessoas. Por quê? Por vários motivos. Tem gente que realmente não nasceu para isso, né? Tem gente que consegue, não sabe nada, igual a gente entrou sem saber nada e vai, mas tem gente que realmente não consegue, não é para aquilo, tem gente que nunca vendeu e fala que realmente não é para venda, tem gente que não consegue lidar com o ser autônomo, tem essa parte. Tem a questão também de que as pessoas, elas têm o direito de ir e vir, né? De mudar de lugares. Então, por mais que a gente fica chateado, mas as pessoas mudam, né? De lugar. E então, assim, tem essas perdas naturais também, né? Que aí acaba que perde, você tem que repor. Se perde, você vai repondo. Porque aí você tinha uma meta mínima. Quanto menos pessoas, mais difícil você bater essa meta. Sabe uma coisa que você me fez refletir assim agora? Já entendendo do mercado hoje, né? Se fosse antigamente eu não entendia não, mas tudo bem. Vendo como funciona o mercado imobiliário hoje, mesmo de fora, né, atendendo enquanto CCA, que é o correspondente bancário, enquanto contador, estando ali, né, de frente com vocês, na hora de resolver o problema fiscal e financeiro do cliente, né? Tem um detalhe assim, o corretor ele entra, em alguns casos ele entra assim, cara, não tem mais nada para eu fazer, eu vou tentar isso aqui. Tem muita gente que faz isso também. Tem. E tem muita gente que fala, cara, pô, fulano me indicou, recebi uma proposta e tal, vou ganhar mais, já fui autônomo, é legal, não é legal. Enfim, cada um tem uma realidade, né? Só que eu já observei o seguinte, todos os corretores, todos, sem exceção, que consegue ter um êxito, ele não fica menos de um ano. Não. Porque tem uma linha de aprendizado ao longo do tempo, que assim, quero ser gerente, não quero ser gerente. Tem gente que tem aptidão para isso, tem gente que não tem, para a área de gestão. Mas assim, o corretor, eu vejo, o corretor de seguro é a mesma coisa, tá? Eu tenho vários clientes lá que são corretores de seguro. O corretor, ele precisa criar uma carteira, ele precisa criar uma identidade, ele precisa criar autoridade. Então o corretor entra, às vezes fica 3, 4, 5 meses, 6 meses, vendeu, às vezes vendeu 1, vendeu 2, às vezes venderam 5, 6, 10 e sai. Não estou gostando. Se ficar, eu vejo assim, todos os que têm, por exemplo, campeão de venda da MRV, campeão de venda da Riva, da Vic, da Direcional. Todos têm mais de um ano. Todos eles têm mais de um ano. A galera que você vê assim, às vezes o cara nem é o campeão. Mas você vê que ele tem uma recorrência ao longo do ano ali de 30, 40 mil reais de salário, 25 mil. Aí você vê, todos eles você vai ver que tem mais de um ano. Criou uma identidade. Por quê? Eu vendo um imóvel para você. Então eu me tornei uma referência boa ou ruim para você, né? Muitos se tornam ruins e não vai receber indicação nunca. Só que aí eu vendo para você hoje, tive uma boa referência, atendi bem, fiz aquilo tudo. Aí você, o seu primo, sua irmã, sua mãe, ou você quer comprar um segundo e tal, daqui a 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, você vai procurar o corretor que te vendeu. E você indica. Então quanto mais tempo o cara passa, a pessoa ali, vai mudando, cara, vai ganhando experiência, vai aprendendo de verdade, sentar com o cliente, fazer uma simulação. Não estou falando para os novatos, não é para os novatos, tá? Porque os novatos realmente então assim, vai trilhar esse caminho. Tem que trilhar. Tem que trilhar. Passou um tempo, você viu que não é para você, realmente vai para outra coisa, senão você vai ficar aí batendo cabeça à toa. Mas todos aqueles que têm sucesso tem persistência. Sim. Tem que ter persistência. Tem que ter. Aí você vê assim, cara, por exemplo, tem um corretor que ele entrou, ele é da... Hoje ele tá na FIC, se eu não me engano. Não, ele tá na MRV hoje. Ele entrou, com 2 meses ele... não quero, isso não é pra mim não. Saiu. Aí tal, não sei o que, tal... Aí uma prima dele, ele estava trabalhando no CLT já, uma prima falou assim, nossa, você está vendendo apartamento ainda, queria comprar. Ele, eu vendo.
Olha. Aí ele falou assim, eu vendo, só que ele já não tinha nem cadastro mais. Aí a menina falou, você me mostra? Mostro, vou marcar que dia que você pode? Semana que vem, sei lá, marca com a prima dele pra semana seguinte. Aí ele correu no lugar que ele tava, na direcional, se eu não me engano, fez o cadastro. Aí ele fez o cadastro, falou, já tem uma venda, ele procurou o gerente anterior, foi na direcional, procurou o gerente anterior. Aí cadastrou de novo ao gerente. Não, mas eu não posso te cadastrar pra fazer uma venda. Você vai ficar? Não, dessa vez eu vou ficar. Tem certeza? Tenho certeza. Aí ele entrou, fez a venda pra prima, feliz, contente. Aí conseguiu fazer uma outra venda, 2 vendas ali em um mês e pouquinho depois. Pô, aí ele começou a brilhar os olhos, né? Quando ele tava fazendo ali uns 8 meses mais ou menos, ele largou tudo. Virou Uber. Porque o Uber tava dando mais dinheiro pra ele. Porque ele não tava levando como principal. Não, ele estava levando como secundário. Estava rodando de Uber e se vendesse um apartamento lucro. E muita gente faz isso, mas não é o legal. O ideal é você ter com... Se você não foca, não vai. E o mercado tem que ser. Não vira. Aí assim, só para finalizar aqui, para não tomar muito seu tempo também, se você não ficar um ano... Aí esse cara voltou, aí desistiu do Uber. Sei lá, que deu um problema, tentaram roubar ele, alguma coisa, ele falou, vou voltar. Aí ele voltou. Só que ele já tinha entendido um pouco. Ele achou que ele sabia tudo, né? Ele não persistiu em ficar. Ele saiu várias vezes. Aí ele ficou 6 meses, não vendeu nada. Porque ele achou que estava fazendo certo. Só que quando você tem uma liderança, você tem que escutar a sua liderança. E os caras não fazem isso, meu filho. Como é que você fala isso pro cliente? A área de vendas, tudo bem. Você sabe vender. Você vendeu a vida toda, mas é um produto com valor agregado muito alto. É um bem que é um sonho da maioria das pessoas, 99% das pessoas sonham em ter uma casa, um apartamento. E ele não tinha autoridade nenhuma sobre isso. Aí ficou ali 6 meses, a prima indicou uma amiga do trabalho e tal, vendeu pra menina. Que já veio pronta a venda. E ainda falou assim, eu quero as mesmas condições da fulana. Não tem jeito, que passaram 6 meses, as coisas mudam, o valor de tudo muda. Só que o imóvel que ela queria era mais barato. Numa outra localização. Então conseguiram fazer algo muito bom. Aí ela falou, legal. Aí ele falou, cara, realmente eu acho que esse negócio dá dinheiro. Olha só. Aí nisso aí já tinha quase 1 ano. Só que ele engrenou. Esse cara engrenou. E vendeu. E assim, quando ele começou a vender de fato, ele já tinha aí, sei lá, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses desde quando entrou a primeira vez. E se ele tivesse persistido, teria adiantado. Aí ele demorou um pouco mais, mas sei lá, 1 ano e 8 meses mais ou menos, 25 mil, 30 mil. Teve um mês que ele bateu 50 mil. Isso num mês, cara. Então assim, se você pensar num cara que tava rodando de Uber pra ganhar às vezes 3, 4 mil, e o cara fala assim, cara, eu arrebentei esse mês. Aí trocou carro, comprou apartamento, mudou a vida dele e tal. Isso é uma coisa que a Vívia falava muito, né? Que o mercado muda de vida, te faz mudar de vida. Mas aí vamos lá. Vamos voltar lá. Aí nesse momento você estava onde? Saí da... Estava saindo da direcional. Saí da direcional e eu fui pra Mais Lar. Mais Lar. Exatamente. Aí a segunda vez que ele me chamou, ele falou, agora a proposta é diferente, eu já vou te dar uma equipe pronta. Eu falei, então tá. Então, beleza. Aí qual que é a intenção? Você vai entrar como gerente, e aí para daqui a uns 6 meses eu vou precisar de um regional e eu quero que seja você. Aí, ou seja, eu tava naquilo que eu... Era o passo que você queria. Que eu queria. Que eu sei que não ia em 6 meses acontecer isso no direcional e nada disso. Até porque a equipe lá é muito sólida, né? Os regionais lá são muito sólidos. E aí, realmente, eu saí da direcional, fui para Mais Lar, ao contrário de que algumas pessoas falam, não levei ninguém. Minha equipe tá de prova. Na verdade, eu cheguei no pessoal e falei, gente, tô indo pro lugar que é obscuro para mim, é uma aposta. Então assim, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz aqui, né? Continuem aqui. Se lá der bom, as coisas fluírem, eu falar, acha que a coisa é legal, se vocês acharem que faz sentido, aí mas enquanto isso, mas não levei ninguém. Aí. Teve um corretor de uma outra equipe desesperado que ficava atrás de mim o tempo inteiro e tal. Eu falei, cara, é assim, sim. Aí ele foi.
Porque também eu não tinha responsabilidade zero por ele. Agora, sobre a minha equipe, eu tinha responsabilidade e realmente não. Eu sentia isso, eu não ia avacalhar ninguém, imagina. Né? É um peso muito forte. Eu não estou indo para um lugar que é CLT, você vai trocar de salário. Né? Estou indo para um lugar que eu não sabia o que podia acontecer. Um menino meu que está vendendo 1, 2, 3 por mês, de repente não vender nada. Imagina, você tá doido, passar fome e tal. Então, né, ao contrário que chegam aos meus ouvidos e chegaram muito, eu realmente não fiz isso. Eu fui, já tinha uma equipe pronta. Só esse cara aí, que era de outra equipe que foi. E aí sim, eu fui lá, fiquei e tal. Vi que a coisa era boa, depois mais uma pessoa me procurou. E aí foi pra minha equipe também lá, mas também que não era da minha equipe. E eles contrataram um outro gerente da Direcional, que eles acharam, não sei porquê, o pessoal da Direcional, que eu quis levar ele, eu não tinha coisa pra né, chamar ninguém. O cara que foi por conta dele. Então, beleza. Mas passado. E aí, lá na Mais Lá, eu vi uma empresa diferente, um mundo diferente, só que eu vi uma empresa muito bagunçada também. Me incomodou muita coisa. E aí, o que eu... Tinha muita coisa para arrumar. Para arrumar. Então, era uma coisa que eu imaginava que ia, né, assim, igual ele falou, em 6 meses. Aí eu vi que não era bem isso. E aí, em 4 meses, eu falei, cara, não dá mais para mim. Nossa, não dá. E vou ver o que eu vou fazer. Aí, coincidentemente, eu recebi uma ligação, quando eu tava pensando, né, eu não tinha tomado a decisão de sair, eu tava pensando sobre, e aí essa pessoa me fez uma proposta também para eu ir conversar com ela lá na Vic. Aí eu falei, então eu vou ver como é que é. E aí, quando eu entrei na Vic, aí era outro nível, assim, né, quando eu entrei de fazer apenas uma entrevista. Eu vi muita coisa legal, muita coisa diferente. E aí eu falei, não, eu venho. Pode ficar tranquila que eu venho. Mesmo começando do zero. Aí eu voltei para Mais Lá, pedi, né, para sair. E lá na Mais Lá eu vendia bem, tá? Eu batia meta quase todos os meses. Dos 4 meses que eu fiquei lá, só não bati meta um mês. E batia meta e tal, então a gente estava bem, uma equipe legal. E aí eu fui para a Vic. Mas assim, essa questão de organização que você fala, é porque você veio de uma empresa muito inicial, que é a Direcional, que é uma empresa que tem um padrão de gestão muito grande, até porque, se eu não me engano, hoje a Direcional é o maior do mercado assim, em relação a áreas construídas e tal, né? Eles ficam ali, tá sempre ali no topo, né? Então, essa parte, muito forte essa parte. Aí você foi para uma empresa menor. Aí você vai pegar uma empresa menor, você precisa ter muito mais coisas para chegar naquele patamar. Mas a venda acontecia. Era mais a questão de organização, de fazer as coisas fluírem. E assim, quer queira, quer não, a Direcional, para mim, eu acho que é a construtora que tem a maior house no mercado. Hoje sim. Isso daí é sem sombra de dúvida, desde a minha época. Sempre teve a maior house. E as outras construtoras, elas são muito dependentes também de imobiliárias. Então é diferente. A pegada é completamente diferente. E aí, beleza, eu fui pra Mais Lá, não fiquei satisfeito, fiz essa entrevista na Vic, falei, nossa, a Vic é o céu, cara. Falei, que empresaça. Aí eu fui pra Vic e vou te falar, foi a empresa que eu mais ganhei dinheiro na vida. Né? A Vic, uma empresa, hoje não tá do jeito que tá, porque ela não tem um tamanho de Direcional, ela foi diminuindo, ela foi focando em outras praças, e enfim. Mas foi a empresa que eu mais ganhei dinheiro, que mais me dava condições de fazer as coisas, que mais bem pagava, gerente, até corretor, e tudo assim. Então foi E você tinha experiência nesse momento? Eu já estava com experiência, com a bagagem. 4 anos? Aí eu estava com 4 anos. 4 de experiência. E aí, aí realmente, eu ganhei muito dinheiro na Vic. Tanto que eu consegui montar um negócio. Né? Que aí foi quando... E foi a minha passagem na Vic, foi curta, tá? Foi 1 ano. Parece que foi muito tempo, mas foi 1 ano. Mas foi 1 ano bem intenso que deu para fazer, né, um pé de meia legal. Eles tinham bons produtos na região. Bons produtos. E, né, assim, é uma consultora tem muita fluidez em plano de pagamento, essas coisas, é muito tranquilo.
Então, claro, o mercado foi mudando também, né, gente? Então, assim, mas... E assim, vale lembrar, mais uma vez, e aí você já estava com experiência. E eu com experiência. Porque se você às vezes entrasse na VIC naquele momento, do zero, como você entrou no direcional, talvez você demorasse um ano seu lá, você passar por ele legal, ganhar dinheiro, mas você não ia ter um sucesso, a maldade para poder... A maldade que eu digo literalmente na experiência de você falar assim, cara... Isso por aqui tá bom, por aqui tá ruim. Esse cliente vira, esse não vira. Não, esse não vira de jeito nenhum. E porque você começa a ter um olho diferente. Começa a ter outras coisas, exatamente. E aí foi... Mas só que nesse um ano, nos últimos 2, 3 meses, assim, eu acho que a Vicky, ela montou uma equipe de vendas tão forte que ela não estava preparada pro tanto que ela ia vender. Eu acho que ela, sei lá, dosou. A velocidade de venda foi muito maior do que ela imaginava. Então, tipo assim, a gente esgotou o estoque, simplesmente, em um ano. Estoque não, né? Porque é em planta. Mas vamos falar ganhar estoque. Vamos dizer que é estoque para ficar mais fácil o atendimento. Exatamente. Em um ano. E aí eu falei, cara, e aí? E aí não tinha mais movimentação de lançar nada e tal. Aí eu vi, falei, acho que agora chegou a minha hora também, né? Aí um pouquinho de dinheiro, com experiência. Falei, acho que agora chegou a minha hora. Recebi um convite de montar uma sociedade. Acho que agora chegou a minha hora. E aí montamos a imobiliária, que foi lá no Eldorado, foi com uma outra pessoa que eu montei. Foi muito bom também, né? Assim, tenho o que reclamar, mas por incompatibilidades e tal, eu resolvi mudar de tudo, de ambiente, de lugar, de tudo. E aí saí do Eldorado e montamos a Saturno aqui no Santa Amélia, na Pampulha. E aqui, hoje, tem um sócio também, são mais 9 corretores comigo, e bom demais, graças a Deus atingindo todas as metas e as expectativas. Você tem a sua imobiliária e você vende de tudo. Hoje você vende tudo. A gente vende não só planta, como a gente vende também avulso, que a gente chama, né? Que é os imóveis usados. Avulso a gente tenta focar mais aqui na região, e planta geral, aí BH, Contagem, Betim, Vespasiano, Santa Luzia, Neves, tudo. Para dar opção pro cliente de verdade. Exatamente. Tá certo. E é isso aí, agora o objetivo é manter um pouco para depois, segundo passo, que é crescer mais um pouco, né? Assim aí o próximo passo é abrir mais uma unidade no outro local, aí você tem gerentes abaixo de você para poder, outros líderes, né? Abaixo de você para poder tocar o negócio, outras frentes. Uma frente de avulso, uma frente de planta, uma frente de nossa de aluguel e... Nossa intenção é isso, loteamento, dividir as equipes, porque a gente vê que também precisa de foco, tá? Né? Tudo na vida é foco. Então, não adianta o corretor também achar assim, vou para a imobiliária e vendo de tudo. Não vai vender nada. Se você não focar, você não vende nada. Não, isso é muito comum, tá? Eu vejo muito isso. Se você não focar, o corretor sai às vezes de uma construtora X, nossa, poxa, aí eu tô Nossa, tô perdendo muito cliente. Tô perdendo muito cliente. Porque eu tô, sei lá, na MRV. Não, o cliente não queria MRV, queria Riva, porque ele queria um outro tipo de negócio. Ou no bairro que a MRV não tem. Ou no bairro que a MRV não tem, ou na cidade que a MRV não, ali naquele momento, naquele espaço não tem. E o corretor vai lá e se frustra indo para a imobiliária porque ele acha assim, aí eu vou vender de tudo. E na verdade não é. Não é. Você estando na imobiliária ou na construtora, você tem que ter foco no que você está vendendo. Eu tô na imobiliária. Eu quero vender o quê? Eu quero vender MRV e direcional na região de Contagem. Ponto. Isso. Você tem seu nicho. Exatamente. Até porque anúncio, né? Tráfego pago. Você não tem como rodar para Belo Horizonte para todas as coisas. Você não fica nisso. Então você tem que ter foco. Às vezes tá obviamente fazer propaganda do meu peixe, mas assim, o que a gente leva a vantagem um pouco é que você foca, mas aí o cliente fala, mas eu quero ir lá no X. Não, beleza, aí eu tenho também, vou te levar. Você tem, entendeu? Na construtora você vai ter o que a construtora tiver no estoque. Tem isso, às vezes... E também tem... Mas é isso, tem que entender tem que saber trabalhar, não é só mar de rosas. Né? Eu vejo também uma questão das construtoras, assim, porque você vende na planta das construtoras. Né?
A diferença é que você atende mais de uma consultora em conta imobiliária. Mas assim, tem a expectativa do corretor, que é vou vender de tudo e vou vender o tempo todo. Continua não sendo assim. Independente de onde estiver. E se você não tiver experiência, não tiver nichado em alguma área, você vai passar aperto. Vai passar aperto. Eu acompanho uma outra imobiliária que... Eu acompanho várias, né? Na verdade, eu atendo muita gente. Hoje o escritório atende cerca de 450 corretores, se não me engano, são 22 imobiliárias, aí os corretores estão em consultoria e imobiliárias, né? O corretor, ele primeiro vai ter que ter experiência, tem que ter resiliência, tem que manter. Segundo, ele tem que ter cabeça fria para ganhar e perder venda, que acontece. Claro. Os problemas são os mesmos. E aí o cara às vezes fala assim, cara, tô cansado de tal lugar, vou pra tal lugar. Meu amigo, se você não tiver focado... O problema só mudou o endereço. Só mudou o endereço, porque a cabeça é a mesma. Exatamente. Isso aí é verdade. Então aí nesse momento, né, você veio lá da empresa do seu tio, vai passando. Agora para outras coisas. Aí agora você quarentou. Agora quarentei, agora a gente não tem. Não tem ficha para queimar mais. Não tem ficha para queimar, mas eu me encontrei, né, no mercado. Realmente, assim, é um mercado que depois que deu certo, eu falei, não consigo sair, mas não. E aí você vai vendo dinheiro, você vai vendo as coisas acontecer. Fez outro curso, você teve que fazer outro curso. Tive que fazer o curso de corretor, consegui comprar meu apartamento do jeito que eu queria, graças à corretagem. Então, assim, nossa, tá doido, só gratidão. E realmente não tem por que parar nem sair, né? E aí, assim, é um ramo bom, quando você tem pessoas certas, lugares certos. Tem isso também, né? A gente precisa... não faço nada sozinho, né? Se eu não tenho os meninos que confiam em mim, confiam no meu sócio e faz as coisas acontecer, nos ajuda, também a gente não ia chegar onde a gente quer, né? E pessoas boas, a equipe é boa, o clima é bom, então tudo isso hoje favorece para eu nunca querer largar, né? Acho legal, assim, tem todo um planejamento de crescimento, é importante, né? Porque senão estagna. Exatamente. Senão vai estagnar. A diferença é que, por exemplo, como você a vida inteira sempre quis dar um passo, cara, é o próximo passo agora é o próximo passo. Você chegou no seu negócio hoje. Então, agora eu tenho que dar um próximo passo com o meu negócio. Nós já falamos além de negócios, né? Agora entrou agora no seu negócio. Foi mal, esse aí foi bem feio, né? Mas tudo bem. Lá ele, 1000 vezes. Lá ele, agora que eu vi, retardado. Eu nem prestei atenção. No seu negócio, que eu digo no seu negócio. No seu negócio. Nossa, aí ficou lá ele, 1000 vezes. Lá ele. Eu perdi até que eu tava... Mas vamos lá. No seu negócio em relação a empresa, a ganhar dinheiro, a ter um... Ou seja, você veio lá de aprendiz e foi passando, estudou uma coisa, estudou outra, e foi... E hoje você tem uma empresa. E é legal você ter esse próximo passo, né? Porque os outros passos foram sempre para fora. Isso. Agora tem que ser para dentro. Agora o passo tem que ser para dentro. Por quê? Vou abrir uma outra unidade, essa aqui ficou pequena, vou alugar a sala do lado. Agora a empresa funciona nessa sala e na sala do lado. Não cabe mais não, vai ter que fazer a segunda unidade, você vai fazer a segunda unidade. Aí você vai por região, e aí você começa a ganhar nome no mercado, começa a ganhar conhecimento. E aí todas as vendas que vocês fizeram, se for bem cuidado, aqueles clientes bem cuidados, eles vão trazer vendas futuras. Assim como já trouxeram. Então isso é legal demais. Isso é importante. E assim, mas o resumo da vida, da história de vida, é que, cara, tipo, a gente só depende da gente para fazer as coisas acontecerem, né? Não vim de berço de ouro, nem de prata, mal de bronze. Né, assim, não tive falar, você estudou escola particular, você fez isso, não teve nada disso, né? E a gente que vai fazendo, porque vai de acordo com o que a gente deseja para nossa vida. Esse é o negócio. Então assim, hoje, né, chegando aonde que eu cheguei, e eu quero mais, obviamente,
Mas eu faço essa reflexão que você falou, né? Vim lá de trás e tal, querendo galgar, querendo melhorar e tal. E tudo que aconteceu foi só exclusivamente porque eu quis que acontecesse. Né? Se você tivesse parado no tempo, você estava lá. Isso talvez, é muito importante. Segundo a empresa até hoje. Talvez você estaria hoje no telemarketing, que é um outro ramo, teria permanecido ali, sempre na área de telemarketing. E é difícil, né? Assim, e quando eu acho que as pessoas também têm muito disso, assim, quando criam uma certa experiência naquela área, depois não consegue sair, mas por vários fatores mesmo. Um, porque é difícil, outra pessoa te dar oportunidade, você só tem vivência naquilo. E dois, o medo que a pessoa tem de arriscar. E tem um outro fator também que eu vejo, você estava lá atrás ganhando um valor X, você vai ganhar menos da metade do que você está ganhando. Eu ganhei 5 vezes menos. 5 vezes menos para você arriscar isso. Pra Por exemplo, a gente até brincou que eu tive filho muito novo, né? É verdade. Mas imagina se você tivesse um filho lá atrás, você fala, cara, não posso. Não posso. Às vezes você gostaria muito de mudar de rama, mas eu não posso. Porque se eu fizer isso, isso também acontece. A vida das pessoas às vezes se condiciona a certas situações e que é difícil, mas que não é impossível. Não é possível. Você mesmo é um caso de sucesso. Então, assim, mesmo com filho, tive que me reinventar. Você teve que reinventar, mudou de rota também algumas vezes e foi. Né? Então, eu fui meio doido com relação. Exatamente. Cara, vou fazer e se der errado eu volto atrás de novo e faço de novo. Mas é só quem arrisca que consegue alguma coisa diferente mesmo. Só. Não tem outra. A não ser que você realmente tenha berço de ouro. Aí é diferente. Alguém vai te bancar. Alguém vai te empurrar, você vai herdar alguma coisa de alguém. Fora isso. Se você não se arriscar, você vai continuar na mesma. E tá tudo bem também, né? Tem gente também que tá tudo bem, tá tudo ótimo. Pelas empresas que você passou, tem amigos que estão lá ainda. Não quer dizer assim como eu passei, né? Mas voltando que a história é sua, né? Das empresas que você passou, ainda existem pessoas lá. Só que aí a gente fala assim, pô, o cara tá lá até hoje, então não cresceu. Não, tá tudo bem, porque pra realidade dele, dessa pessoa, ou pela condição da vida dele, tá ótimo. Às vezes não tá tão ótimo assim, mas se adaptou. E pra alguns realmente foi ótimo. Foi galgando, foi crescendo, ganhou experiência. Tem amigo meu que subiu dentro da empresa, 30 anos de experiência na mesma empresa. Ou seja, vai aposentar em breve, trabalhando na mesma empresa a vida toda. Tipo, o cara trabalhar aí mais 15 anos na mesma, vai aposentar. E a gente fala assim, cara, mas é loucura. Não é loucura não. Tem gente que gosta mais de estabilidade, gosta mais certinho. Por exemplo, hoje que eu quarentei, eu quero estabilidade. Eu preciso dar essa estabilidade pra minha família, até porque eu não tenho tanta força mais pra buscar novos horizontes. Por exemplo, esse projeto do podcast nasceu, não foi com o intuito de ganhar dinheiro. Se ganhar um momento, beleza, ótimo, que dinheiro é sempre bom. Mas a ideia é estar aqui, vendo os amigos, sentar, já que a gente gosta de bater papo, eu gosto muito de bater papo. Cara, você minha esposa falou que era eu fofocando com o Silveira. Eu gosto muito de ouvir história, eu gosto muito dos velhinhos. Meu avô contava cada história assim, mentirosa, essa história que deu mentiroso. Sabe que aquele peixe não tinha 4 quilos, ele tinha no máximo 500 gramas. Mas aí você acredita, e deixava o velhinho feliz. Então eu gosto muito das histórias. Também que é legal disso, você tá falando essa parte pessoal, porque às vezes muita gente que vai seguir, que vai escutar, que conhece o Thiago do ano passado, do ano retrasado, de 2, 4, 5 anos pra cá, né? E como que ele chegou aqui? Então é muito legal, isso é muito bacana. Eu ainda vou gravar a minha história pro pessoal, né? Eu vou escutar dos outros. A sua vai ter que ser pra fechar uma temporada. Alguma coisa assim, eu tô pensando. Assim. E aí a gente vai colocar lá, né, o episódio 000, porque nós já estamos aí no... Esse aqui, se eu não me engano, é o 05.
Se não me engano, 4 ou 5. E nós vamos, a ideia é montar e falar das histórias. Tudo bem que eu fui apenas o 5º, dizer que não amigo. Começou. Mas tudo bem. Não foi nada por sorteio, não teve nada de místico. Nossa, nada. Eu gosto desse cara aqui mais. Vou começar por ele. Não, foi nada, Zé. Começou, eu vou te falar, o primeiro que a gente fez foi com um amigo do Rio, que eu ia fazer esse projeto com ele lá no Rio. Tá. Então a gente começou a bater papo. Um dia a gente foi pra praia, a gente chegou a gravar uma vez na praia assim e tal. Muito, muito amador, como continua amador ainda, porque a ideia é ser legal. E surgiu essa ideia de fazer cada hora num lugar. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em outro lugar, amanhã eu tô em outro lugar. E a gente sempre batendo papo, porque o meu trabalho me dá essa questão geográfica, então vou levar onde eu tiver. Tá no carro, opa, oportunidade de conversar. Vamos gravar? Vamos gravar. E nada muito programado, tudo muito. Você falou comigo hoje, né? Falei, eu tô indo aí. Tem tempo pra me atender? Tô indo aí pra gravar. Falei, meu Deus, o que eu vou falar? Você. A ideia é essa. Então, assim, vão ouvir da minha história também, né? Desde sempre. Mas eu ainda vou fazer em blocos. E eu vou fazer ela em blocos, porque já fiz muita coisa também. E aí eu quero dar um pouco mais de detalhes. Logo que você não vai dar detalhes, mas eu quero dar muito detalhe. Se for detalhar a vida da gente. Vai ser mas é legal, E assim, eu vou fazer em locais diferentes. Nós vamos marcar depois pra juntar, tipo, eu, você e mais uns 2 da nossa época lá, pra gente contar só as besteiras que aconteciam. Carregava corretor até no porta-mala, porque não cabia ninguém mais. Só a cabecinha pra lá de fora. Ia pra um evento, carregava aquele monte de mala, aquele monte de saco. Então nós vamos contar isso aí daí. Era muito legal. Espero que a gente marque um outro momento assim com outras pessoas. Tem até outros colegas que abriram imobiliária, né? Eu fui na contramão da imobiliária. Que quando ganha essa experiência no mercado, muita gente abre imobiliária, né? Eu fui na contramão do mercado. Não é que eu não tenha vontade de ter uma imobiliária, mas eu me achei na questão da contabilidade para os corretores e para as imobiliárias, né? Então, é isso, assim, do resumo, né? Com relação à minha vida na parte imobiliária. Mas, cara, obrigado de verdade pelo seu tempo. Eu que agradeço. Nós vamos escutar aí essa história doida aí. Às vezes parece que meio sem pé nem cabeça. Não, mas todo mundo. A gente ouve muito falar da jornada do herói, né? Nada mais é do que você contar como que era a sua vida lá e como você chegou hoje. Tem muitas reviravoltas ao longo do caminho, né? Se você for contar todos os detalhes, vai ficar dias contando, porque são 40 anos contando, né? Aí nós nem entramos na parte de mãe, de família, de nada disso. Nós estamos falando só da parte profissional. Então, se a gente ainda for entrar em outra parte, que nós podemos marcar um outro episódio para falar de outras coisas, e você contar outras histórias, outras viagens, coisas que você gosta de fazer e tal. Seus hobbies. Quem é o Thiago fora? Quem é o Thiago fora empresa, né? Então, tô até gravando com uma outra pessoa, um outro amigo agora, que eu tive que gravar em 3 locais diferentes, porque senão a história dele não faz sentido. É muito desproporcional assim. Tô tendo que marcar com ele em 3 lugares. Olha. Só que assunto não tem como que eu vou na empresa de fax. Acabou. Eu poderia ir lá na empresa de fax. O Thiago começou aqui. Mas eu posso depois mandar colocar a imagem de um fax. É até importante para quem não conhece. Como que era o WhatsApp da época. Aí vai passando ali, por exemplo, a empresa Gama. É uma empresa grande, conheço, é uma empresa grande. Essa aí a gente pode fazer propaganda dos caras lá, mostrar eles. Então, patrocina nós aí, viu, Gama? Romero. Podemos fazer esses links, né? Mas, assim, a sua história foi muito... Ela teve altos e baixos, mas foi muito concisa ali, né? Aí você pega algumas histórias que tem coisa nada a ver com nada. Fala, peraí, mas como é que eu vou entender isso? Tem que mostrar. Principalmente o povo que vai pra fora e volta e vai e volta e faz aquilo. E eu tô gravando 2 assim parecidas. E o cara tem um projeto social. Então, pô, legal, vou lá. Aqui eu vim na sua empresa, tô aqui na sua empresa, nós estamos gravando aqui dentro. Vamos colocar sua marquinha, sua logo, seu Instagram, vamos botar tudo lá também. Fazer propaganda. Faz propaganda. Saturno Imóveis. Segue lá no Instagram. Aí nós vamos fazer. Só que como que eu falo num projeto se eu não mostrar o projeto? Não tem jeito. Como que acontece isso? Fica aí como eu sou curioso, na minha cabeça, na verdade, às vezes as pessoas que vão assistir vão entender. Mas eu falei, não entendi nada dessa parte. Aí o cara, vamos lá, eu falei, então vamos aí, agora eu vou fazer a segunda parte. Isso tudo vai ficar num vídeo só, né?
Mas é legal demais. É show. E o seu não tem como voltar nas empresas. Não, uma. Obrigado. Essa do Fax fechou, a Atos Pharma fechou, a Sabarense fechou, que é a rede de drogarias. Eu acho que o que existe é a Gama, o Abusatos. E as construtoras. É a direcional, mas lá eu vi que é. Mas show, sensacional. Mas sim, mais uma vez, Thiago, obrigado aí pelo... Obrigado meu amigo. Obrigado por ter me dado o apelido de Silveira. Hoje eu sou muito mais conhecido como Silveira do que como Thiago. Exatamente. Né? Só na igreja e na minha família que me chamam de Thiago. O resto no mercado inteiro, na parte... No mercado imobiliário é muito engraçado, né? Como acabou que a direção era maior, é que a gente viu mais pessoas e tal, né? O Alves ficou muito forte. Aí quando alguém chega aqui, que era da época da direcional, e fala Alves, os meninos que não, olha assim. Quem que é Alves? Não, e a gente não consegue mudar o nome mais. E não consegue. E hoje eu me apresento como Silveira, porque hoje mesmo eu fiz uma visita numa construtora dessa. Quem é esse aí? Esse é o Silveira. Eu sou o Silveira, prazer. Silveira? Porque pegou, a Tati falou fofocando com o Silveira por causa disso. Vai dar certo. Ficou bom. Ficou show de bola. Pode ser, vai que tal, fofocando com o Silveira. Deixa o canal crescer também, você faz a parte que fala do empresarial e depois agora fofocando com o Silveira. Aí nós vamos entrar na parte, gostei. Talvez aqui pra frente a gente faz isso. Vamos mandar pros editores aí, ó. O que vocês acham dessa parte? Fofocando com o Silveira. A gente faz a primeira parte séria, corta e já faz a fofocando com o Silveira. Gostei. Boa ideia. Prazer, obrigado, show de bola. Sucesso pra nós. Ai, nossa senhora.